Graça e paz, boa tarde a todos em nome de Cristo Jesus. Um tanto tímida e pensativa, mas eu venho fazer essa gravação porque eu tenho esse canal no YouTube já tem muitos anos. Quando o Deus de Israel me ensinou, porque foi o próprio Deus que me ensinou, eu não sabia mexer de forma nenhuma com a internet, mas o Deus de Israel me ensinou e assim eu fiz esse canal. Mas eu nunca quis, eu nunca aceitei esse canal para fazer menção, né, das coisas do reino. Eu gosto de ministrar a palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus onde eu estiver, eu falo do Senhor, eu levo o evangelho, mas eu não queria de forma nenhuma usar o canal para isso, né? Mas é uma ordenança do Deus de Israel e o Senhor vinha trazendo na boca dos profetas, né, que eu deveria utilizar esse canal, que eu deveria falar do amor de Deus neste canal. E eu tinha uma preocupação muito grande porque eu não gosto. Mas eu não estou aqui para fazer o que eu gosto, sim o que o Deus de Israel ordena, né? Louvado seja o Deus de Israel por isso. E eu gostaria, amados, em nome de Cristo Jesus, de que todos vocês prestassem assim muita atenção no que eu tenho, no que eu venho trazer aqui em nome de Cristo Jesus, amém? Para cada um de vocês, para mim também, missionária Estela. A ministração ela vem falando acerca da fornalha ardente, né, a qual o rei Nabucodonosor preparou para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então eu vou fazer leitura dessa palavra e depois eu gostaria de passar a vocês algumas coisas que o Deus de Israel me deu já há muitos anos atrás, 2022, tem ministração de muitos anos. Amém? Então eu gostaria de ler para vocês aqui em Daniel 3, no verso 16, vem dizendo assim, ó. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos dar-te uma resposta sobre esse assunto. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar do forno de fogo ardente e nos livrará de tua mão, ó rei. Isso foi uma afirmação, né? E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se enfureceu, ele se encheu de ira, e o aspecto de seu rosto mudou contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Até aqui. Então imagine a fúria desse rei contra esses servos de Deus, né? Imagina a fúria desse rei, o rosto dele, o semblante dele mudou, né? Nós podemos entender muito bem acerca de ira, porque quantas vezes em nossas vidas nós não nos iramos, né? O que é a ira? É quando você de repente tem algo contra alguém, você fala e você persiste naquilo, e você insiste naquilo e de repente uma coisa à toa se torna uma ira, porque você foi cultivando aquilo dentro de si até se tornar ira. E uma pessoa irada, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Nunca duvide de uma pessoa irada. E aqui quando o rei ficou escutando, né, Daniel falar que ele não se curvaria diante das estátuas do rei, e que nem os demais fariam isso. Então Nabucodonosor, ouvindo isso muito atentamente, ele se irou de tal maneira que ele disse: então vamos ver se vocês não vão me adorar. E aí foi aquecida a fornalha de fogo ardente, bem além daquilo que se costumava, né, aquecer. E o intuito do rei era jogá-los lá dentro, lançá-los lá dentro dessa fornalha de fogo, e assim o fez. O rei não pensou 2 vezes e o fez. Mas eles tiveram muito êxito nisso, porque creram no Deus de Israel. E passeou dentro dessa fornalha não somente Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas também o Deus de Israel. Vocês precisam compreender de que Deus, ele fará todas as coisas em nós. Deus, ele não deixará vacilar os nossos pés. O Deus de Israel, nessa última hora, nesse tempo que nós estamos vivendo,
Nós vemos muitas coisas, né? O Brasil está um caos, eu estou aqui no Brasil, em São Paulo, e nós temos visto coisas assim absurdas acontecerem, inclusive o livro de Apocalipse, né, se revelando a toda a criação de Deus, a toda criatura vivente. E isso tende muito a deixar o nosso coração pesaroso, preocupado, descrente. Então, nesse momento, eu trouxe essa palavra para que vocês compreendam, para que eu tenha essa compreensão também, em nome de Cristo Jesus, de que o Deus de Israel, ele é por nós. Ele peleja por nós. Ele é por nós, então quem será contra nós? A Bíblia diz que agindo Deus, quem é que pode impedir? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então nós não podemos contar com esse tempo, com isso que está acontecendo, com esse caos que está instalado assim no mundo inteiro. Eu não digo só a nível de Brasil, não, eu digo no mundo inteiro, porque o caos se instalou no mundo inteiro. Mas o Deus de Israel, em meio ao caos, ele age, porque Deus ele não depende de clima, tempo ou situação para agir na vida do ser humano. Amém? Vamos crer, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego acreditaram no poder dos céus e o Deus de Israel agiu em prol desses 3 homens de Deus. Louvado seja o Deus de Israel. Eu gostaria de dizer a vocês que não deixe se levar pelo que vocês assistem, pelo que veem, né, no noticiário. Não se deixe levar por isso, porque nós devemos fitar os nossos olhos nos céus. Amém? Eu gostaria de falar acerca de uma ministração. Eu estive num culto no lar e uma irmã amada estava ministrando isso, irmãos. Eu vou ler para vocês aqui, amém? Foi uma ministração do Senhor quando ela começou a pregar. O Deus de Israel disse, anote isso. E eu anotei. Foi dia 25/6/2022. Enquanto a irmã ela ministrava no culto, né? A palavra, o Espírito Santo de Deus, ele passou a ministrar a mim, sua serva, dizendo, né, acerca da data presente. E o Senhor falava sobre o que estaria por vir no Brasil. Por isso eu não queria, de forma nenhuma, trazer isso aqui, irmãos, eu relutei muito. E a todos, tá? Não é só para os irmãos, não, é a qualquer pessoa que for ver esse vídeo, em nome de Cristo Jesus, é para todos, porque todos nós estamos em território, né, em solo brasileiro. Daí vinha dizendo o Senhor, né, ele falava sobre o que está para acontecer no Brasil, como eu disse, e ele ministrava acerca do terceiro ciclo. E ele dizia, né, que o terceiro ciclo está se fechando, né, e haverá derramamento de sangue como nunca visto. E vai parecer cena de filme, dizia o Espírito Santo. Mas os meus desfrutarão do melhor dessa terra, assim diz o Senhor, né? Que assim como ele cuidou de nós na pandemia, que assim ele faria também em meio a esses tempos difíceis, né? Acerca de alimentação, acerca de tudo. Então Deus ele é fiel, né? Para abençoar. E a passagem que a irmã estava lendo estava em 2 Reis, está em 2 Reis 24, amém? Para que vocês possam ir lá e possam ler. Então, o Deus de Israel, ele cuida dos seus. Ele é um Deus que ele abençoa os seus, ele cuida dos seus. Deus, ele não deixa ninguém sem resposta. Não espere isso de Deus. Pode esperar isso de um ser humano, mas de Deus não. De Deus não podemos ter qualquer sombra de dúvida, amém? O Deus de Israel, ele é fiel para fazer, e eu espero que vocês compreendam acerca da leitura em Daniel 3,16. Fiquem com essa palavra, com essa passagem poderosa, que ali foi revelado o poder extremo do Deus de Israel, e o Senhor quer você que ainda não conhece o Evangelho de Cristo, e aí você pode de repente dizer, mas eu vou ter que começar a andar com a Bíblia ela deve estar no nosso coração, né? Porque além de um papel de folhas que são extremamente importantes, fala acerca, né, do que tem para acontecer ainda na terra, fala acerca da salvação, acerca daqueles que não quiseram o Deus de Israel. Deus, ele não obriga de fato ninguém. Porém, quando descermos sepultura, não podemos virar e dizer, eu vou morar no céu. O céu está aberto para mim. Se eu rejeito o Deus de toda a criação, na face da terra,
Como é que o Deus de toda a criação vai abrir as portas dos céus para me receber? Você abriria a porta da sua casa para um estranho entrar? Usar o banheiro, se sentar no seu sofá, abrir sua geladeira e até dormir na sua casa? Nós não faríamos isso. O Deus de Israel tem o céu aberto para aquele que ouve. Ah, mas é só para os crentes? É para todos. Jesus, ele veio para todos, mas nem todos o aceitaram. Nem todos o quiseram. É uma realidade muito crua, muito difícil, que as pessoas não aceitam, né? Elas debatem, mas o dia da morte chegará para todos. Todos haverão de prestar contas a Deus, grandes e pequenos prestarão contas a Deus. Não espere esse momento, porque uma vez que descemos sepultura nessa nação, que nossos olhos perderem o brilho, nada mais o Deus de Israel poderá fazer, porque a decisão, ela deve ser feita agora, enquanto nós estamos vivos. Amém, meus amores? Então, vem para Jesus, vem para o Senhor. O que ele ensina são só palavras de vida eterna. Amém? A Bíblia é uma cartilha de como se chegar aos céus. Ah, mas e todas as religiões são boas? Cada um serve a quem quer servir. Mas para entrar no céu, só servindo o dono do céu. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Eu amo a vida de vocês. Deus abençoe.